tua palavra é uma semente. Meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. A paz, meus irmãos e Pentecostes. Você está no canal Jovens de Fogo, no curso de formação bíblico Boa Semente. Nós estamos meditando o livro de Gênesis, refletindo versículo a versículo para facilitar a nossa compreensão bíblica. Hoje eu quero trabalhar o capítulo 2, dos versículos 8 ao 17. E eu vou trazer uma evidência a 3 temas centrais que nós vamos encontrar neste texto. Primeiro, falar sobre o significado do Jardim do Éden. Segundo, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. E em terceiro, sobre a árvore da vida. Convido você a tomar Gênesis, no capítulo 2, no versículo 8. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que havia formado. Algumas considerações. A palavra Éden, em hebraico, significa jardim. Já a primeira tradução da Bíblia, em grego, 70, traduziu esse termo por paraíso. E até hoje nós identificamos Éden com o paraíso. O Jardim do Éden também é apresentado nos profetas como o Jardim de Deus e sempre é apresentado como uma oposição ao deserto, como você pode encontrar no profeta Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 13, e no capítulo 31, no versículo 9, e também em Isaías, no capítulo 51, no versículo 3. Certamente você já se indagou aonde fica o Jardim do Éden e se realmente ele existiu. Primeiramente, não existe nenhuma prova ou mesmo evidência forte o suficiente para que possa trazer para nós uma certeza dessa sua existência. Muitos biblistas, eles ensinam que os 11 primeiros capítulos da Bíblia são uma parábola para trazer um significado maior de conhecimento, de revelação aos hebreus que estavam voltando para a pátria depois do exílio. Então, no livro de Gênesis, nós vamos ver através de metáforas que os autores sagrados querem trazer para nós conhecimentos de revelação. Aqui nós encontramos que Deus, ele é o Criador, que o homem é um ser totalmente dependente de Deus. Nós vamos ver a realidade do pecado, a doutrina do livre-arbítrio, vamos ver também a realidade da salvação, o mal, o sofrimento. Vamos ver diversas realidades que são apresentadas no livro de Gênesis. Alguns estudiosos, eles chegam a dizer que o Éden, o Jardim do Éden, ele se localizava na Mesopotâmia. Mesopotâmia significa região entre rios, porque dos 4 rios citados que fluíam do Jardim do Éden, 2 deles têm o mesmo nome que se encontram na antiga Mesopotâmia. E esses rios são o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Então, na antiga Mesopotâmia, existiam os rios Tigre e Eufrates. E por isso, muitas pessoas afirmam que o Jardim do Éden ficava na Mesopotâmia. Mas vale apenas fazer uma grande consideração. O Jardim do Éden, a qual esses rios estavam localizados, eles não tinham a mesma dimensão e também eles não fluíam para a mesma direção do que os rios encontrados na Mesopotâmia, Tigre e Eufrates. Enquanto ao rio Pison e Gion, nós não encontramos a sua localização na região da Mesopotâmia.
Então, certamente, o Jardim do Éden não se encontrava na Mesopotâmia. Um segundo ponto que eu quero frisar nessa meditação é sobre as árvores que nós encontramos no centro do Jardim do Éden. O autor bíblico vai colocar para nós com clareza que Deus fez brotar muitas árvores. E essas árvores tinham frutos que eram saborosos e atraentes aos olhos humanos, conforme podemos encontrar no versículo 9. O Senhor Deus fez brotar do solo toda sorte de árvores, de aspecto atraente e de fruto saboroso. E no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vamos ver que no centro desse jardim, porque o autor quer dar destaque, nós vamos ver que há duas árvores. Primeiro, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o ser humano, ele não conhecia a realidade do mal. Então, o homem em seu estado original, na sua santidade original, ele não conhecia a realidade do mal e também a consequência do mal, que é o pecado, que leva à morte. E ele vai passar a conhecer a morte, a tocar na morte, quando ele desobedece à vontade de Deus e ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis, no capítulo 2, nos versículos 16 e 17, nós vamos ver Deus exortando o homem. Pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Portanto, a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma figura simbólica para nos falar sobre a realidade do livre-arbítrio. Então, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O homem, ele é dotado de razão. Ele tem a capacidade de reflexão e também de tomar decisão. E o Senhor, no jardim, coloca para ele um mandamento a qual ele deve se submeter para viver conforme a sua vontade, para viver conforme o seu projeto, que é um projeto de grande abundância, como nós podemos ver apresentado no paraíso. Mas no capítulo 3, nós vamos ver que o homem desobedece o mandamento divino e ele come da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Então, esta árvore do conhecimento do bem e do mal, ela traz para nós a realidade da doutrina do livre-arbítrio. Mas nesse jardim também tinha uma outra árvore, que é a árvore da vida. A árvore da vida era aquela a qual, do seu fruto, o homem garantia a vida eterna. Então o homem, ele não tem a vida em si mesmo. Ele é totalmente dependente de Deus. E Deus colocou neste jardim uma árvore para que ele pudesse viver por toda a eternidade. Esse tema da árvore da vida, ele ficou meio que adormecido em toda a literatura bíblica, mas ele vai voltar com grande ênfase no livro do Apocalipse, onde nós vamos ver várias citações, relembrando e recordando desta árvore da vida que estava lá no Jardim do Éden. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus nos fala: ao vencedor concedei-lhe comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. O termo usado em grego é sholom, que pode ser traduzido além de árvore como lenho. Em prática, aquilo que Gênesis proíbe a Adão,
o Apocalipse promete ao vencedor. Essa promessa só é possível graças à morte de Jesus Cristo no lenho da cruz. João então vê na cruz a árvore da vida que nos dá a vida eterna. Então essa árvore da vida, ela é a eternidade. O homem foi expulso do jardim. Nós vamos ver isso nos textos seguintes. E ele foi proibido de comer desta árvore da vida. Mas novamente, esta árvore da vida agora é dada ao homem por meio do sacrifício de Jesus Cristo, a qual ele morreu por nós, no lenho da cruz. Então, com a sua morte, novamente nós temos a vida e novamente nós podemos entrar no paraíso, que é o céu. Que você possa ter sido edificado com esse ensino. Espero que você esteja compreendendo essa revelação. Vamos continuar meditando o livro de Gênesis e eu convido você a se inscrever no canal para ter acesso às outras reflexões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.